Dizem que voltar de viagem de trabalho antes do tempo traz azar. Eu nunca acreditei nessas coisas até o dia em que cruzei a porta da minha casa e, em vez de ouvir risadas na cozinha, escutei o choro abafado do meu marido. Ali, sentado à mesa como dono e senhor, estava o sogro do meu filho. Fiquei parada com a sacola de presentes na mão, sentindo como se a vida desmoronasse. Naquele momento, ainda não podia imaginar que a salvação da minha família viria de onde ninguém esperava. Viria de algo que a babá encontrou no lixo. Antes de contar o que aconteceu quando cruzei a porta da cozinha, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Meu nome é Carmen Oliveira. Tenho 62 anos e passei a vida toda trabalhando honestamente, sem me meter com ninguém, criando meu filho, acostumada a responder pelas minhas palavras e a acreditar que a verdade é um material tão sólido quanto o aço. Trabalhei 35 anos como supervisora numa fábrica têxtil, vendo máquinas funcionarem, controlando qualidade, gerenciando pessoas. Achava que entendia como o mundo funcionava. Mas a vida sabe nos dobrar de formas que nenhuma prensa industrial poderia imaginar. Aquelas botas italianas caras de couro de crocodilo, jogadas com arrogância no tapete da entrada, eu teria reconhecido entre mil. Estavam ali plantadas com prepotência, esmagando não só o carpete, mas toda a minha paz. Fiquei quieta com as chaves na mão, sentindo como a alegria de voltar para casa escapava de mim como água de um balde furado. A porta da cozinha estava entreaberta e de lá saía um som mais terrível que qualquer barulho de máquina no meu antigo trabalho. O choro abafado do meu marido Marcos. "Por favor, não faça isso", soluçava ele. "Seu Augusto, nós vamos embora, mas não toque nele." A voz dele tremia e se quebrava como uma corda tensionada demais. A sacola com os presentes que tinha carregado meio estado escorregou dos meus dedos entorpecidos e caiu no chão com um baque surdo. Algo tilintou dentro, mas naquele momento tudo me dava igual. Respirei fundo, tentei controlar o tremor nas mãos e entrei na cozinha. A cena que vi ainda aparece diante dos meus olhos quando os fecho. Meu Marcos, sempre tão forte, estava sentado num banquinho com o rosto enterrado entre as mãos. Na frente dele, sem ao menos ter tirado o sobretudo de cachemir, estava esparramado Augusto, o sogro do meu filho, dono de uma rede de clínicas particulares e homem convencido de que a nossa cidade lhe pertencia por direito do mais forte. Olhava para o meu marido com um desgosto, como se ele fosse uma mosca irritante. Ao me ver, nem ao menos se levantou. Apenas torceu o canto da boca numa espécie de sorriso frio. "Ah, olha quem chegou", soltou sem mudar de postura. "Melhor assim. Não vou ter que explicar a mesma coisa 2 vezes." Eu olhava para ele e sentia como dentro de mim se levantava uma onda de raiva quente e pesada. Aquele homem nunca tinha sido um visitante bem-vindo na nossa casa, mas naquele dia emanava dele uma ameaça direta, palpável. "O que está acontecendo aqui, Augusto?" perguntei, tentando que a voz saísse firme, embora o coração batesse na minha garganta. "Por que meu marido está chorando?" Augusto tomou seu tempo, tirou com calma uma cigarreira dourada, deu umas batidinhas, alongando a pausa como se nós 3 fôssemos atores do seu teatro barato. "Escuta bem, Carmen", disse por fim, levantando para mim aqueles olhos aguados e vazios. "Seu filho Mateus esta manhã passou dos limites, invadiu a casa da minha filha Juliana à força, derrubou os seguranças como se fossem bonecos, assustou a criança e tentou tirar seu neto Pedro aos empurrões. Virou todo um herói." As palavras dele caíam no silêncio da cozinha como pedras pesadas. Senti o sangue sumir do meu rosto. Mateus, meu Mateus, incapaz de fazer mal nem a uma mosca. Calmo, tranquilo, um rapaz que nem sabia levantar a voz. "Isso é mentira", consegui sussurrar. "O Mateus não os atacou, ele só queria ver o filho dele. A Juliana não deixa eles se verem há 3 meses. "Isso você fala pro juiz", me interrompeu Augusto, acendendo o isqueiro com um estalo. "Agora mesmo ele está na detenção provisória. O artigo é sério: agressão, lesões corporais, tentativa de sequestro de menor. Eu posso fazer ele apodrecer 5 anos lá dentro, e pode ter certeza, vou fazer. Você sabe que tenho conexões." Marcos voltou a soluçar e aquele som me rasgou o coração.
Olhei para o sogro do meu filho e entendi que ele não estava blefando. Para gente como ele, a vida de outro é uma simples moeda de troca. Não custava nada destruir a vida do meu filho por capricho ou só para demonstrar poder. Na cozinha caiu um silêncio denso, pegajoso, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. O tempo parecia ter se ralentado, se alongando numa tortura interminável. "O que o senhor quer?" perguntei, sentindo ardência na garganta. Não veio só para trazer a notícia. Augusto soltou uma baforada de fumaça em direção ao teto e olhou com desdém nossa cozinha modesta, o armário velho, as cortinas com florzinhas, as fotos na parede. Tudo aquilo que Marcos e eu tínhamos conseguido em anos, tudo que era nosso pequeno refúgio, para ele não passava de sinal de pobreza. "Vou dar uma oportunidade para vocês", disse com preguiça, como se nos fizesse um favor enorme. "Mas tem uma condição bem clara. Vendem esta casa, compram qualquer buraco no interior, a pelo menos 100 quilômetros daqui, e somem todos juntos. Você, seu marido e o Mateus." Senti o chão fugir debaixo dos meus pés e me agarrei no encosto de uma cadeira para não cair. Vender a casa. Nossa casa, onde o Mateus cresceu. Ir para 100 quilômetros de distância, no meio do nada. "O senhor enlouqueceu", sussurrei. "Esta é a nossa casa. Vivemos aqui há 30 anos. "Não me importa", cortou Augusto, e na voz dele apareceu por fim o aço. "Desaparecem da nossa vida para sempre. Não quero que o meu neto seja criado por miseráveis. Não quero que seu filho, um fracassado, fique atrapalhando a vida da minha filha. A Juliana tem um grande futuro pela frente e vocês não se encaixam nisso." Ele se levantou, inclinando-se sobre a mesa até aproximar o rosto do meu. Vi de perto os poros dilatados do nariz dele e nos olhos uma ausência total de piedade. "Vocês têm uma semana, Carmen. 7 dias. Se em uma semana ainda estiverem aqui, o Mateus vai preso e vai ser condenação de verdade. Lá dentro vão ensinar para ele o que é a vida, se aqui ele não entendeu." Deu meia volta e saiu em direção ao corredor, fazendo ressoar suas botas de crocodilo. A porta de entrada se fechou com um estrondo e a casa ficou de novo em silêncio. Só o Marcos continuava chorando com o rosto enterrado num pano de cozinha. Me aproximei da janela. Lá fora era um dia cinza qualquer. As pessoas caminhavam depressa, ocupadas com seus assuntos. Os carros buzinavam no congestionamento. O mundo continuava vivendo sem saber que nossa vida acabava de se despedaçar. Dentro de mim tudo fervia de indignação e de uma raiva impotente. Como era possível? Como podia um único homem se apresentar na sua casa e riscar o destino de uma família inteira só porque tem mais dinheiro que você? Mas o que mais me apavorava era pensar no Mateus. Meu menino estava sentado numa cela, cercado de delinquentes, assustado e moído de pancadas. Sabia que o Augusto não mentia. Se não obedecêssemos, ele afundaria meu filho sem pestanejar. Se você está me ouvindo e já sofreu chantagem de alguém da família, deixa um like. Quero saber que não estou sozinha nisso. Carmen, sussurrou Marcos. O que a gente vai fazer? Me virei para ele. Tinha os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar, e nele se lia um medo animal pelo filho. O abracei pelos ombros, sentindo que ele tremia todo. Se prepara, Marcos, disse com voz rouca, e minha própria voz me soou estranha. Vou ir na detenção. Preciso ver nosso filho. Depois a gente vê o que fazer. Naquele momento ainda não sabia que aquilo era só o começo do inferno, nem pelo que teríamos que passar naquela semana. Achava que não podia haver nada pior, mas a vida tinha guardado para nós provações que nem em pesadelos eu teria imaginado. E o mais duro, a revelação mais terrível, me esperava mais adiante. A visita ao centro de detenção ficou gravada na minha memória como um pesadelo viscoso, daqueles em que as pernas pesam 1 tonelada e o ar fica espesso como algodão. Os corredores impessoais e frios cheiravam a cloro e a medo impregnado nas paredes, um cheiro que não sai com nenhum produto de limpeza nem com os anos. Aquele fedor químico misturado com suor humano, com desespero condensado, com vidas quebradas. Sentia náusea a cada passo, mas não podia parar. Não podia demonstrar fraqueza.
Caminhava atrás do agente penitenciário, olhando suas costas largas, a camisa azul engomada, a postura rígida de quem já viu tudo e nada mais o surpreende. Rezava a Deus só por uma coisa: que meu filho estivesse vivo e inteiro. Minhas mãos suavam frio, o coração batia descompassado. Cada porta de metal que passávamos, cada grade que se abria e fechava atrás de nós com aquele som metálico e definitivo, me lembrava que ali estava meu menino, meu Mateus, que dormia abraçado no ursinho até os 8 anos, que chorava quando via cachorro abandonado na rua, que nunca levantou a mão nem em briga de escola. Quando fizeram o Mateus passar para a sala de visitas, senti dentro de mim um estalo fino, doloroso, como se algo se partisse. Meu menino, meu bom Mateus, sempre sorridente, parecia ter saído de um moedor de carne. Debaixo do olho esquerdo se estendia um roxo enorme, preto. Tinha o lábio partido e se movia com aquela rigidez cuidadosa que delata costelas batidas ou rachadas. Sentou-se na minha frente tentando não gesticular pela dor e levantou os olhos cheios de uma tristeza indescritível. "Mãe", disse em voz muito baixa, rouca. "Mãe, eu não bati neles, eu juro." Apoiei a mão contra o vidro frio que nos separava, sentindo uma impotência que me fazia querer uivar. "Me conta, filho", pedi, tentando soar tranquila para sustentá-lo ao menos com o tom. "Me diz, como foi tudo de verdade?" Mateus respirou entrecortado, fazendo uma careta de dor. "Fui dar parabéns pro Pedro", começou. "Ele faz 5 anos. Comprei o carrinho de controle remoto que ele tanto queria. Sabia que a Juliana não ia me deixar entrar, mas pensei em deixar o presente no portão ou dar para um segurança. Mal me aproximei do portão, ela saiu correndo. Começou a gritar. "Mãe!" Gritava como se eu estivesse matando ela. "Socorro! Ele está com uma faca! Quer roubar a criança!" A voz dele se quebrou. Engoliu seco e vi como tremiam as mãos. Mãos de músico, não de bandido. "Não me deu tempo nem de abrir a boca", continuou. "Aqueles gorilas se jogaram em cima de mim. Os seguranças do pai dela me derrubaram no chão. Enfiaram meu rosto no asfalto. Um enfiou o joelho nas minhas costas. Eu não conseguia nem respirar. E a Juliana estava ali parada do lado, gravando tudo com o celular e dizendo: 'Agora sim você vai preso. Agora sim.' Era uma armadilha, mãe. Estavam me esperando. Sabiam que eu ia lá." Escutava o relato entrecortado dele e um frio gelado me invadia por dentro. Não tinha sido uma briga casual. Era uma operação planejada para destruir meu filho. O Augusto e a filha dele tinham montado aquele espetáculo ponto por ponto para conseguir um motivo legal para se livrar do pai incômodo. "Vão levar o Pedro embora." O Mateus desabou a chorar sem se envergonhar das lágrimas. E aquelas lágrimas, raras num homem, doíam mais que qualquer choro de mulher. "Não vou ver ele nunca mais. A Juliana disse que vai levar ele para longe, que para ele eu não sou ninguém." "A gente vai tirar você daqui", garanti, embora nem eu mesma acreditasse nas minhas palavras. "Vamos arranjar um bom advogado." Mateus me olhou com um desespero tranquilo. "Eles compraram tudo, mãe. O investigador me disse na cara. Se você assinar a confissão, te dão condicional. Se resistir, vai pegar tudo por tentativa de sequestro. Já tem laudos, testemunhas, provas. Não vão deixar a gente ganhar. Me diz nos comentários, você teria coragem de fazer o que vou fazer? Ou baixaria a cabeça? Quero saber sua opinião sincera." Ao sair da detenção, me senti uma velha acabada. A cidade fervilhava ao redor, continuava com seu barulho e sua pressa, mas para mim as cores tinham apagado. Entendia que o Mateus tinha razão. Podíamos nos espatifar contra as paredes, apresentar queixas, buscar justiça, mas enquanto fazíamos isso, meu filho apodreceria numa cela e a saúde dele terminaria de se arruinar. Não tínhamos nem o dinheiro do Augusto, nem os contatos dele, nem o cinismo impiedoso dele. A única coisa que tínhamos era a nossa dignidade, e naquele mundo ela parecia não valer nada. Ao voltar para casa, encontrei o Marcos sentado na cozinha no escuro, sem se atrever nem a acender a luz, como se assim pudesse se esconder da realidade. "A gente vai vender a casa, Marcos", disse da porta, sem deixar espaço para dúvida. "Se não fizer isso, prendem ele."
Os 5 dias seguintes se transformaram numa pesadelo viscoso em que os dias se misturavam com as noites. Colocamos nossa aconchegante casa de 3 quartos, onde tínhamos vivido 30 anos, em venda urgente. No dia seguinte já estava na porta o corretor imobiliário do Augusto, um jovem escorregadio de olhos desconfiados. Caminhou pelos nossos cômodos com cara de nojo, apontando com o dedo para o papel de parede velho, o piso laminado que eu mesma tinha ajudado a colocar, e foi baixando o preço com uma crueldade tal que parecia que não estávamos vendendo um lar, mas lenha podre. O mercado está parado, mentia sem pestanejar, me olhando nos olhos. Pelo preço que vocês querem, pode demorar 1 ano, e pelo que sei, vocês não têm tanto tempo. Assentíamos, movíamos a cabeça, assinávamos papéis, nos sentindo reféns na nossa própria casa. Cada vez que a campainha tocava, o Marcos dava um pulo. Chegavam compradores um atrás do outro, desconhecidos indiferentes, que caminhavam com sapatos sujos sobre nossa vida, discutindo onde derrubariam paredes, que móveis mandariam para o lixo. Nos olhavam como um mal necessário do qual tinham que se livrar o quanto antes. E depois começou o pior: empacotar. Sabem quanto pesa uma vida inteira metida em caixas de papelão? Pesa toneladas de dor. Fui levantando do chão meus livros, meu orgulho, uma biblioteca de literatura que tinha ido montando durante décadas, livro a livro em sebos e feiras, economizando cada real. Cada exemplar era uma lembrança. Aquele eu li em voz alta para o Marcos quando estava grávida do Mateus. Este dei para o meu pai no aniversário dele. Agora todos iam caindo em caixas iguais, transformados em simples carga. O Marcos, com os olhos secos e irritados, guardava a louça. Jarras de cristal que só tirávamos nas festas, um jogo antigo de café com uma xícara lascada que o meu neto Pedro usava quando vinha nos visitar. Cada objeto gritava que ali tinha havido uma família, que ali tinha havido felicidade. E nós, com nossas próprias mãos, tínhamos que desmontar essa felicidade e tirá-la como se fosse lixo da história. Mas o mais duro foi no quarto do Mateus, a sala onde ele cresceu e onde tantas vezes tinha ficado para dormir nosso neto. Me aproximei da moldura da porta, onde durante anos tínhamos ido marcando a lápis a altura, primeiro do meu filho e depois da criança. Mateus, 5 anos. Pedro, 3 anos. Aqueles pequenos traços cobertos com verniz valiam mais que qualquer reforma. Passei a mão pela madeira áspera e entendi que não podia levar esse pedaço comigo. Essa memória ficaria ali nas mãos de estranhos e tapariam com tinta no primeiro dia de obra. Em momentos assim, a gente não pode evitar se perguntar onde está a fronteira entre a humildade e a traição a si mesmo. Estávamos salvando nosso filho, sim, mas não estávamos matando ao mesmo tempo algo essencial dentro de nós, algo que nos permitia nos chamar de pessoas? Fugíamos com o rabo entre as pernas diante da prepotência e da força, deixando o campo livre para os saqueadores. No 6º dia, apareceu finalmente um comprador. A assinatura seria no dia seguinte. Estava meio vazio, cheio de caixas e pacotes. Parecia uma estação em plena evacuação. O eco passeava pelos cômodos nus. Nesse mesmo dia à tarde, o Augusto cumpriu a parte dele do acordo. Tiraram o Mateus da detenção sob assinatura de termo de não sair da cidade. Um gesto de boa vontade. Outra demonstração de poder. Meu filho voltou ainda mais acabado que quando estava preso. Passou direto para o quarto dele, sentou na única cadeira que restava e ficou olhando para um ponto fixo. Estava quebrado, não pela cadeia, mas por saber que tinha se tornado a causa do desmoronamento da nossa vida. Me perdoem, repetia em voz baixa, balançando. Pai, mãe, me perdoem. Por minha culpa vocês perderam tudo. Olhava para ele e sentia o coração ficar pequeno de tanta pena e amor. Mas junto com essa ternura, crescia dentro de mim outra coisa. Uma determinação fria, furiosa. Tínhamos perdido a casa, a tranquilidade, mas não podia permitir que nos arrancassem o último, o direito de nos despedir do nosso neto. A ideia de ir para o nada e não ver nunca mais o Pedrinho me queimava como ferro em brasa. Lembrei do riso dele, das mãozinhas quentes, de como corria para mim gritando: "Vovó!" Ia mesmo deixar que o Augusto e a filha dele nos apagassem da memória do menino como se fôssemos um arquivo inútil? Vou ver ele,
disse em voz alta, olhando as caixas fechadas com fita. O Marcos levantou a cabeça assustado. Carmen, o que você está dizendo? Você não pode ir na casa do Augusto. Tem segurança. Vão chamar a polícia e você vai presa junto com o Mateus. Não vou na casa dele, respondi, sentindo como um plano começava a tomar forma na minha cabeça. Vou ver a babá, a Vera. É uma mulher simples, boa, gosta do Pedrinho. Talvez aceite levar um presente. Tirei do bolso um cavalinho de madeira que tinha entalhado eu mesma durante a viagem de trabalho. Uma peça pequena, lisa, que cheirava a madeira de cedro e óleo de linhaça. Em cada curva da crina, tinha colocado minha alma, imaginando a carinha de alegria do meu neto. Coloquei o casaco e saí no final de tarde outonal. O vento me jogava folhas molhadas no rosto, mas eu não sentia o frio. Ainda não sabia que aquela visita à babá ia ser a pedra que desencadearia toda a avalanche de mentiras que o sogro do meu filho tinha construído. Ia pedir algo pequeno e encontraria algo capaz de mudar tudo. O bairro onde a Vera morava me recebeu com fileiras tristes de prédios de 5 andares idênticos, com umas poucas árvores peladas encolhidas entre os edifícios. Fiquei um bom tempo dando voltas, decifrando números desbotados de portarias, até que finalmente encontrei a porta certa, forrada com curvim velho e pregos enferrujados. Enquanto subia para o 3º andar, o coração batia forte, não por falta de ar, mas pela tensão. No bolso apertava o cavalinho, sentindo os flancos suaves. Não era só um pedaço de madeira. Era meu último fio de conexão com meu neto, minha forma de dizer: a vovó lembra de você, te ama, não te abandonou. Confiava que a Vera, mulher de bom coração, me entenderia e não me negaria algo tão simples. Toquei a campainha e ouvi como atrás da porta soou durante longos segundos aquela campainha metálica. Ninguém abria. Comecei a pensar que tinha feito a viagem em vão, que não tinha ninguém. Por fim, ouvi o arrastar pesado de chinelos. A porta se abriu apenas, presa com a corrente, e na fresta apareceu o rosto inchado e choroso da Vera. Quem é? Perguntou com voz rouca, entrecortada, entreabrindo os olhos para o corredor penumbroso. Dona Vera, sou eu, Carmen Oliveira, disse devagar, tentando sorrir com doçura. A avó do Pedro. Posso falar com você? Por favor, só vou tomar 1 minuto. Os olhos dela se arregalaram de surpresa. Se apressou em mexer na corrente e finalmente abriu completamente. Na minha frente não estava a mulher arrumada, sempre impecável com seu uniforme que costumava ver na casa do Augusto, mas uma pessoa quebrada, profundamente infeliz, com um roupão gasto. Dona Carmen, balbuciou, alisando o cabelo despenteado. Meu Deus, o que a senhora faz aqui? O que aconteceu? Entre, por favor, não fique no corredor. Cruzei a soleira da entrada minúscula dela, pobremente mobiliada, mas limpa. Cheirava a remédios, a gotas para o coração e a algo mais, amargo e preocupante. Desculpa aparecer sem avisar, Vera. Comecei, sem jeito por invadir assim. A gente vai embora para sempre. As coisas se deram assim. Queria pedir um favor. Tirei o cavalinho do bolso e estendi para ela. É para o Pedrinho. Entalhei eu mesma. Provavelmente não vamos nos ver nunca mais. Não nos deixam chegar perto dele. A senhora poderia dar isso para ele quando tiver oportunidade? Dizer que é da vovó Carmen. A senhora está com ele todo dia. Pode. Fiquei com a frase pela metade porque a Vera cobriu o rosto com as mãos e desabou a chorar com uma dor que me deixou gelada. Os ombros dela sacudiam e aquele choro era tão desolador que me deixou sem saber o que fazer. Vera, o que foi? Me aproximei sem saber como consolar. Ofendi em alguma coisa? Não vou dar nada, Dona Carmen, disse entre soluços, limpando o rosto com a manga. Já não vou dar nada. Me mandaram embora. Faz 2 dias que me botaram para fora como um cachorro sarnento. Fiquei quieta, sem acreditar no que ouvia. A Vera tinha trabalhado lá 3 anos. O Pedro a adorava. Era a única pessoa naquela casa fria e luxuosa que realmente cuidava da criança, enquanto a Juliana vivia em salões de beleza e o Augusto só pensava em ganhar dinheiro. Como assim te mandaram embora? Repeti. Por quê? Por nada. Fez um gesto com a mão me convidando a passar para a cozinha.
Entre, sente, vou fazer um chá. Não tenho força para ficar em pé. Nos sentamos uma de frente para a outra em torno de uma mesa pequena coberta com toalha de plástico. Com mãos trêmulas, serviu água quente e empurrou para mim um pratinho com biscoitos baratos. A senhora chegou cedo, furiosa, começou a contar, olhando para a xícara. Me disse, junta suas coisas e em 1 hora não quero ver você aqui. Já não precisamos mais de você. Nem tive coragem de pedir acerto. Ela tinha um olhar como se não estivesse mandando embora uma babá, mas se livrando de uma testemunha. É estranho, murmurei, sentindo como no fundo do peito se acendia um mau pressentimento. Por que mandar a babá embora justo agora? O Augusto está ocupado. A Juliana vive de compromisso em compromisso. Quem vai ficar com a criança? A Vera levantou a vista. Nos olhos dela já não havia só ressentimento, mas um medo autêntico. Baixou a voz, embora estivéssemos sozinhas, e se inclinou para mim. Eu também me perguntei isso, Dona Carmen. Mas depois, olha, eu não queria ficar ouvindo coisas. Deus me livre de fofoca. Mas quando te jogam na rua sem 1 centavo, a gente aguça o ouvido sem querer. Fez uma pausa como pesando se devia me contar seu segredo. A Juliana vai embora, Dona Carmen, para os Estados Unidos. Lá ela tem um namorado, um gringo rico, o Michael. Estão se escrevendo há uns 6 meses. Ela foi ver ele 2 vezes. Dizia pro pai que ia num retiro ou num spa. Isso é problema dela. Dei de ombros, embora algo dentro de mim se sujasse. Que vá para onde quiser. O que nos importa? A senhora não está entendendo. A Vera agarrou minha mão. Estava gelada. O grave não é isso. A escutei falar no telefone com uma amiga enquanto eu juntava minhas coisas. Deixou a porta do quarto meio aberta. Ela gritava. O papai acha que vou levar a criança. Eu disse para ele que a gente viaja junto, mas o Pedro eu deixo no dia do voo no aeroporto, ou deixo um bilhete dizendo que vou buscar depois quando já estiver instalada. Senti os pelos da nuca se arrepiarem. Como assim vai deixar? Consegui dizer com as pernas virando gelo. Quer abandonar o filho? Abandonar, sim, sussurrou a Vera com febre no olhar. Disse igualzinho. Pra que eu quero esse estorvo lá? O Michael odeia criança. É desses que não querem ter filhos. Quer uma mulher livre, não uma mãe com peso nas costas. Se eu aparecer com criança, ele me bota pra fora da casa dele. Eu vou sozinha. Ela planeja ir sem ele, Dona Carmen, e deixar a criança pro pai dela. Fiquei atordoada com a mente bloqueada. Claro que sabia que a Juliana era egoísta, uma menina mimada do papai, mas daí a trair o próprio filho assim, por um homem e uma vida confortável do outro lado do mar. São só palavras, Vera. Tentei duvidar. Às vezes a gente desabafa no telefone. Talvez você entendeu mal. Não dá para fazer isso com uma pessoa, com um filho. A Vera negou com uma careta amarga, a de quem já viu baixeza demais. Eu também quis acreditar que estava exagerando, mas depois, quando tirei o lixo do quarto dela, encontrei isto. Me apontou com a cabeça o aparador, se levantou, abriu uma gaveta e tirou uma folha amassada dobrada em 4. Alisou sobre a mesa na minha frente. Olha, parece que ela imprimiu, amassou e jogou fora, achando que ninguém ia mexer no cesto. Coloquei os óculos e me aproximei. Era a impressão de uma reserva de voo. Voo, São Paulo, Miami. Data de saída, no dia seguinte, às 6 da tarde. Fui direto para a linha que dizia passageiros. Um único nome, um único bilhete. Li de novo procurando um erro que não existia. Um passageiro. Só ela. Foi como se passasse corrente por todo o meu corpo. De repente, tudo se encaixou com clareza aterrorizante. O Augusto, o sogro do meu filho todo-poderoso, estava destruindo nossa família, nos botando para fora da cidade, tirando nosso teto, ameaçando com cadeia meu filho. Para quê? Para abrir caminho para a vida feliz da filha dele com o neto. Com certeza se imaginava viajando para Miami de visita, ostentando o neto numa escola americana. Se achava o salvador da menina dele, afastando ela dos miseráveis. E na realidade não passava de um cego. A própria filha dele, que tinha consentido e mimado a vida toda, estava usando ele com um cinismo espantoso. Planejava empurrar a criança nele, num homem de mais de 60, ocupado com seus negócios, suas amantes, suas clínicas e suas reuniões, sem vontade nem paciência para trocar fraldas ou lidar com gripes infantis. Vai sozinha, murmurei, a voz quebrada.
E o Pedro fica aqui, repetiu a Vera, e as lágrimas voltaram a brotar. Com um avô que no fundo não precisa dele. A senhora já conhece o seu Augusto. Quer a criança como figura numa foto, como status. Olhem meu herdeiro. Mas aguentar dia e noite, educar não. Não tem paciência nem 5 minutos. Vai acabar metendo ele num internato, um desses caros de elite. Mas no fim das contas é internato. Assim que a Juliana subir no avião, a criança vai ficar tipo órfã, com pais e avós vivos. Olhava para aquela folha amassada e sentia uma fúria diferente da que me sufocava no escritório do investigador. Já não era raiva impotente. Era uma cólera fria, calculada, a de alguém a quem acabaram de colocar uma arma na mão. Aquele papel mudava tudo, absolutamente tudo. O Augusto achava ser o dono do tabuleiro, o titereiro que movia os fios, mas faltava o fio principal. Nos expulsava, os familiares que amavam a criança de verdade, os que estaríamos dispostos a dar a vida por ele, para ficar sozinho com uma criança que para ele seria um peso pendurado no pescoço. Já aconteceu de você descobrir que alguém da sua família era pior do que imaginava? Conta nos comentários. Quero ler sua história. Obrigada, Vera, disse-me levantando e dobrando com cuidado a folha. Guardei no bolso interno do casaco junto ao coração. Você não imagina o que acabou de fazer. O que eu vou fazer? Suspirou. Só me parte a alma pela criança. Vai se perder sem carinho, Dona Carmen. Vão comer ele vivo naquele palácio dourado. Não vai se perder, respondi firme. Pela primeira vez em uma semana senti as costas se endireitarem e as mãos recuperarem força. Não vou permitir. Saí do apartamento da Vera no anoitecer. A chuva arreceava, as gotas geladas batiam no meu rosto, mas eu não sentia. Na minha cabeça, antes vazia de tanta dor, agora girava um plano claro. No bolso levava uma bomba capaz de fazer em pedaços o pequeno mundo soberbo do sogro do meu filho. Já sentiram como o desespero começa a se transformar em esperança? É uma sensação estranha. É como se você caísse por um precipício e de repente conseguisse se agarrar numa raiz. As mãos abrem em sangue, os músculos se rasgam, mas você se segura. Continua viva e pode começar a subir. Caminhei até o ponto de ônibus pensando: que ironia! Nós, os miseráveis, somos os únicos para quem essa criança importa por ela mesma. E amanhã vou ter que provar isso para um homem que só acredita em dinheiro. Só havia uma dúvida. Teria eu a coragem de ir até o final? Se estivesse errada, se o Augusto já soubesse do plano da filha e aprovasse, coisa pouco provável porque o conheço e ele é apegado demais ao conforto dele para virar babá, aquele papel não me serviria de nada. Então sim, o Mateus terminaria na prisão. Mas não havia opção. Enfiei a mão no bolso e toquei o cavalinho de madeira. Por esse cavalinho, pela possibilidade de um dia o Pedro pegá-lo entre as mãos, estava disposta a enfrentar até uma guerra com o dono da cidade. Aquela noite não dormi um minuto. Fiquei deitada no escuro, ouvindo a respiração pesada do Marcos, apertando o punho até as unhas cravarem na palma. O papel amassado com a reserva do voo no bolso do casaco pendurado na cadeira ardia na minha mente como um carvão aceso. Me lembrava que a manhã seguinte poderia ser nossa salvação ou nossa ruína definitiva. Ficava revirando na cama, olhando para o teto invisível na escuridão, ensaiando mentalmente cada palavra que diria, cada movimento que faria. Via e revisava a cena, como um filme que passava sem parar na minha cabeça. O Augusto sentado, arrogante, eu entrando, a Juliana nervosa, o momento exato de mostrar o papel. As palavras dele, as dela, as minhas. Ensaiava minha voz, minha postura, meu olhar. Não podia vacilar, não podia demonstrar medo. Tinha 62 anos, tinha criado um filho enquanto trabalhava dobrado na fábrica, tinha enfrentado patrão truculento, chefe assediador, colega invejosa. Tinha sobrevivido à corte de pessoal, à crise econômica, à doença do meu pai. Tinha força. Precisava encontrar essa força dentro de mim de novo. Mas junto com a determinação vinha o medo gelado, rastejante. E se estivesse errada? E se aquele papel fosse uma cilada? E se a Juliana tivesse deixado ele de propósito para a Vera encontrar?
E se o Augusto já soubesse de tudo e estivesse rindo da nossa cara, esperando a gente assinar os papéis para depois prender o Mateus de qualquer jeito, só por crueldade? E se? E se? E se? As perguntas martelavam na minha cabeça, não me deixavam em paz. Levantei da cama umas 4 da manhã, não aguentava mais ficar deitada. Fui para a cozinha na ponta dos pés, fiz um chá, sentei no escuro olhando pela janela. A cidade ainda dormia, as ruas desertas, só um ou outro carro passando. Pensei na minha vida inteira, nas escolhas que tinha feito, nos caminhos que tinha trilhado. Pensei na minha mãe, que morreu quando eu tinha 15 anos, e em como ela sempre dizia: Carmen, você tem têmpera de aço. Parece frágil, mas quando aperta, aguenta mais que muito homem grandão. Precisava daquela têmpera agora. Precisava ser forte não por mim, mas pelo meu filho e meu neto. Quando o sol começou a nascer, fraco e sem vontade, tingindo o céu de um cinza sujo, voltei para o quarto. O Marcos estava acordado, me olhando. Não dormiu nada, ele disse. Não era pergunta, era constatação. Não consegui, admiti. Vai dar certo, Carmen, ele disse, mas a voz dele tremia. Não acreditava nas próprias palavras, só tentava me dar força. Vai dar, repeti, mais para mim mesma que para ele. Decidi não contar nada, nem para o meu marido, nem para o meu filho. O Marcos não sabe fingir, tudo se lê no rosto dele. Se soubesse a verdade, ou nos delataria com o nervosismo, ou pior ainda, tentaria me impedir com medo de piorar tudo. O Mateus, no estado em que estava, também não aguentaria outra fagulha de esperança. Se essa esperança apagasse, terminaria de destruí-lo. Vi meu filho quebrado demais. Vi ele chorando escondido no banheiro. Vi ele olhando para o quarto do Pedro com aquela dor muda de quem perdeu tudo. Não podia dar esperança falsa para ele. Não podia prometer o que talvez não conseguisse cumprir. Tinha que carregar sozinha aquela cruz até o final, até o momento em que as cartas ficassem sobre a mesa. Era meu fardo, minha responsabilidade, minha aposta desesperada. 62 anos de vida tinham me preparado para este momento. Todos os desafios, todas as quedas e levantadas, todas as vezes que pensei em desistir, mas não desisti. Tudo me trouxe até aqui, até esta manhã cinzenta em que eu ia jogar a última cartada. Fica comigo até o final, porque o que acontece naquele cartório, você não vai acreditar. Eu mesma ainda me arrepio ao lembrar. O 7º dia amanheceu com uma luz cinza, sem alegria, se infiltrando trabalhosamente pelas janelas sujas do que já sentíamos como nossa ex-casa. Estávamos sentados na cozinha pela última vez, terminando o chá em xícaras desemparelhadas. Todo o resto estava empacotado. O eco das nossas vozes batia nas paredes nuas e cada palavra soava estranha, dolorosamente alta e falsa. O táxi chega em meia hora, disse o Mateus olhando pela janela. Estava pálido, com olheiras fundas. Parecia um espectro mais que um homem jovem. Olhei para ele e pensei: aguenta mais um pouco, filho. Talvez hoje a gente não só devolva tua liberdade, mas também tua honra. O trajeto até o cartório ficou na memória aos pedaços, como fotogramas de uma fita velha. Descendo a escada, passei a mão no corrimão sabendo que era a última vez. Subindo no táxi, escutando o motorista engraçadinho fazer piadas sobre o clima, sem notar que levava 3 pessoas a caminho do cadafalso. As ruas conhecidas, as lojas, os parques que estávamos prestes a abandonar para sempre. O cartório ficava no centro, num prédio de vidro que reluzia ao sol como um iceberg. Nós, eu com minha roupa de domingo, o Marcos com um casaco que tinha mais de 10 anos, o Mateus encurvado, parecíamos corpos estranhos, sujeira que alguém tinha pisado sem querer numa sala de cirurgia. Na recepção já nos esperavam. A secretária, com o penteado perfeito, sem nos olhar nos olhos, apontou uma porta pesada de madeira. Passem, estão esperando. Já estão todos. Procurei com a mão o papel no bolso interno. Respirei fundo, como quem se joga na água gelada, e empurrei primeiro a porta. O escritório do tabelião era enorme, devia ter uns 60 metros quadrados, decorado com aquela ostentação esmagadora cujo único propósito é lembrar ao visitante o lugar dele. Móveis de mogno maciço, reluzentes de verniz, quadros nas paredes com molduras douradas, diplomas emoldurados, fotos do tabelião com políticos e empresários.
Uma estante inteira com livros de capa de couro que provavelmente ninguém nunca abriu, só estavam ali para impressionar. O ar-condicionado gelado demais, aquele frio artificial de quem não se importa com a conta de luz, cheiro de couro caro e perfume masculino importado, tapete persa legítimo no chão. Cada detalhe gritava dinheiro, poder, superioridade. De um lado da grande mesa de mogno, tão grande que caberiam 10 pessoas ao redor, se sentava o tabelião, um homem corpulento e sério, de uns 50 anos, com um relógio de ouro no pulso que devia custar mais que nossa casa inteira. Usava terno risca de giz impecável, abotoaduras de ouro, anel de formatura enorme. Tinha aquele jeito de quem está acostumado a lidar com grandes somas de dinheiro, com propriedades, com destinos selados em papel timbrado. Olhava para nós com uma indiferença profissional, educada mas fria. Éramos só mais um processo, mais uma transação, mais um expediente que precisava ser concluído. À direita dele, esparramado na poltrona de couro como se fosse um trono, estava o Augusto. O sogro do meu filho brilhava de satisfação. A vitória se notava nele como uma aura quase palpável, como se emitisse luz própria. Estava impecavelmente barbeado, o cabelo grisalho penteado para trás com gel importado, a pele com aquele bronzeado artificial de quem frequenta clínica de estética. Usava um terno que devia ter sido feito sob medida na Itália, gravata de seda, sapatos tão brilhantes que refletiam a luz, perfumado com aquela colônia cara e enjoativa. Parecia um predador que finalmente encurralou a presa depois de uma longa caçada e agora saboreia o instante antes de morder, aquele momento delicioso de vitória completa, de dominação total. Ao lado dele, nervoso, organizando e reorganizando pastas que já estavam perfeitamente organizadas, o corretor imobiliário se mexia inquieto. Era um jovem de uns 30 anos, magricela, cabelo lambido de gel, terno barato tentando parecer caro. Tinha aquele jeito de quem faz o trabalho sujo dos ricos, de quem não se importa em destruir vidas desde que receba a comissão no final do mês. Evitava nosso olhar, fixava os olhos nos papéis, nas pastas, em qualquer lugar menos na nossa cara. Perto da janela enorme que ia do chão ao teto, com vista para a avenida lá embaixo, de costas para a luz cinzenta que entrava, de modo que o rosto dela ficava meio em sombra, estava a Juliana. E aí meu coração deu um sobressalto. Se o Augusto irradiava calma e poder, orgulho de conquistador, a filha dele era o oposto completo. Era uma corda prestes a se romper, um elástico esticado no limite. Apertava nervosa a alça da bolsa de marca, uma bolsa caríssima que eu reconheci de ter visto em revista, dessas que custam salário de 3 meses de trabalhador comum. Os dedos dela, com unhas feitas em salão de luxo, vermelhas e perfeitas, apertavam e soltavam a alça num movimento repetitivo, compulsivo. Olhava o relógio de parede a cada 2 minutos, dava para ver o pânico nos olhos dela, aquele desespero de quem tem um prazo fatal, de quem não pode se atrasar de jeito nenhum. Toda hora tirava o celular da bolsa com mão trêmula, desbloqueava, olhava a tela, verificava as horas, conferia algo, voltava a aguardar. Dava para ouvir a respiração dela dali, acelerada, superficial, quase ofegante. Estava pálida apesar da maquiagem pesada, daquelas camadas e camadas de base, pó, blush, tentando esconder mas não conseguindo. E nem a maquiagem grossa conseguia tapar as manchas vermelhas no pescoço, aquelas manchas nervosas que sempre apareciam nela quando estava muito alterada, quando o estresse passava do limite. Eram como o termômetro da ansiedade dela, e naquele momento o termômetro estava explodindo. Tinha pressa. Precisava que aquilo terminasse logo. Tinha medo de não chegar a tempo, de perder o voo, de perder a chance dela, de perder o gringo rico, de ficar presa aqui com a gente, com o filho, com a responsabilidade, com a vida real. A Vera tinha razão. A Vera tinha razão em cada palavra. Finalmente, soltou o Augusto sem ao menos cumprimentar. Pensei que tinham desistido, como se tivessem para onde ir, fora de onde eu mandar. Fez um gesto para as cadeiras na frente dele. Sentem. Não vamos perder meu tempo. Cada minuto meu custa dinheiro. Nos sentamos. O Marcos se colou no encosto com a cabeça baixa. O Mateus não se atrevia a olhar para o homem que acabava de esmagar a vida dele.
Eu me sentei ereta, coloquei as mãos sobre a mesa e encontrei o olhar do Augusto. Nos olhos dele não havia mais que desprezo e tédio. Nem por um segundo duvidava da vitória dele. O tabelião pigarreou e começou a recitar a ladainha de sempre. Documentos, condições, obrigações. A voz monótona dele adormecia, mas dentro de mim tudo vibrava de tensão. Esperava o momento adequado. Tinha que escolher o segundo exato para desferir o golpe. Pelo que os vendedores se comprometem a desocupar a moradia num prazo máximo de 24 horas e a cancelar o registro no endereço, entoava o tabelião. Da mesma forma, o senhor Augusto Vargas, na qualidade de denunciante, se compromete a retirar a denúncia criminal. O Augusto tamborilou com os dedos na mesa. Vamos, Bruno, direto ao ponto, interrompeu. Eles conhecem as condições. Onde tem que assinar? O corretor imobiliário se apressou em colocar na frente do Marcos e minha um maço de documentos. Aqui, aqui e aqui, ia marcando com o dedo. Contrato de compra e venda, recibo dos fundos, compromisso de desocupação. Peguei a caneta. O metal frio esfriou meus dedos. Na sala se fez um silêncio que só quebravam o tic-tac do relógio e a respiração agitada da Juliana, que se aproximou da mesa e se colocou atrás do pai. Assina, Carmen, me apressou o Augusto, e na voz dele se infiltrou a ameaça. Não teste minha paciência, seu filho já saiu barato. Segurei a caneta sobre o papel. 1 segundo, 2, 3. Para mim o tempo parou. Sabia que estava prestes a fazer algo que ou nos salvaria ou nos terminaria de afundar. Se estivesse errada, se aquele documento fosse falso, ou o Augusto já soubesse de tudo, eu mesma mandaria meu filho para a cadeia. Não haveria segunda chance. Estava apostando a liberdade do Mateus, nosso teto, o futuro da família. Olhei para o meu filho, as costas encurvadas dele, as mãos trêmulas do Marcos. Depois olhei para a Juliana, que voltava a checar o celular. Larguei a caneta sobre a mesa. O barulho do plástico contra a madeira soou como um tiro. O Augusto franziu a testa. O que foi? A caneta não escreve? Escreve sim, respondi tranquila, surpresa com o quão firme soava minha própria voz. Só quero esclarecer uma coisa antes de nos despedirmos para sempre. O que mais você quer? Soltou a Juliana irritada. Pai, fala alguma coisa para eles. Estamos atrasados. Me virei para ela e pela primeira vez em todo esse tempo a olhei diretamente. Para onde você está atrasada, Juliana? Perguntei devagar, mas claro. Pro voo das 6 da tarde? O efeito foi imediato. A Juliana estremeceu como se tivesse levado um choque elétrico. Ficou branca como papel. Quase deixou cair a bolsa. A mão dela voou sozinha para a garganta. Como? Começou, mas parou ao ver o olhar do pai. O Augusto, sem entender ainda, franziu mais a testa. Olhou dela para mim. Sim, ela vai, resmungou impaciente. Para a vida nova dela, longe da miséria de vocês. E daí? Assina logo. Mas eu já não olhava para ele. Não tirava a vista da Juliana, vendo como o medo enchia os olhos dela. Claro, para uma vida nova, continuei sem subir o tom. Miami, não é? Cidade bonita, mar, palmeiras. Só tem uma coisa que me intriga, Augusto. Uma coisa que não me deixa dormir. Quando ela vai levar o Pedro? Em 1 mês, em 1 ano, ou nunca? Que bobagens você está falando? O Augusto se ergueu apoiando os punhos na mesa. As bochechas começavam a avermelhar. Vão juntos desde já, não é? Sorri amargamente. A babá Vera contava outra história. Disse que seu novo genro americano não suporta criança, que o menino não tem visto nem passaporte. A Juliana recuou em direção à porta, os lábios tremendo. É absurdo, sussurrou. Pai, não dá ouvidos. Ela está louca. Só quer ganhar tempo. Serei uma simples operária, Augusto, disse desabotoando o casaco. Mas sei ler. Tirei do bolso o papel amassado, abri e coloquei sobre a mesa, bem na frente do nariz dele. Olha bem a reserva, Augusto. Repara na linha de passageiros. Um único nome. Juliana Vargas. Para hoje. Classe executiva. A criança não aparece. A sala se encheu de um silêncio mortal. Até o ar ficou pesado. O Augusto ficou imóvel.
Os olhos dele, cheios de raiva, desceram devagar até o papel. Começou a ler. Vi como o rosto dele mudava. Primeiro desconcerto, depois compreensão e por último aquela escuridão vazia que aparece no olhar de alguém quando o mundo desmorona. O sorriso desapareceu do rosto dele como apagado com um pano. Levantou a cabeça muito devagar e olhou para a filha. Aquele olhar dava mais medo que qualquer grito. Juliana, disse quase num sussurro, e todos na sala se arrepiaram. Do que ela está falando? Onde está o passaporte do Pedro? Naquele momento, tudo dependia dela, do que dissesse e de como o Augusto reagisse, aquele homem acostumado a que todos o obedecessem e que acabava de descobrir que fora traído pelo próprio sangue. O cartório inteiro ficou tão em silêncio que dava para ouvir o zumbido de uma mosca se batendo contra a vidraça, atrás da qual a cidade continuava com sua rotina indiferente. A Juliana, que há pouco se mostrava altiva, parecia agora um animal encurralado. Mudava o peso de um pé para o outro, salto batendo nervosa. Sabia que o plano perfeito dela, em que voava para uma vida de sonho e os problemas ficavam do outro lado do oceano, acabava de rachar. Pai, começou com a voz quebrada. Pai, não é o que você está pensando. É temporário. Lá tem problemas com o visto do Pedro. Você conhece esses americanos, pedem 1000 papéis, entrevistas. Não me deu tempo de arrumar e ia perder a passagem. Pensei em voar, me organizar, arranjar um advogado e em 1 mês, 2, levar ele. Paizinho, que diferença faz? Você gosta dele. Fica bem pouquinho com você. Sua casa é enorme, você tem empregada. Não te custa nada cuidar dele um tempinho. Escutava a tagarelice dela e não sentia raiva mais, mas nojo. Estava regateando com a vida do filho dela como se fosse uma mala velha, tentando empurrar essa responsabilidade para qualquer um, contanto que não estragasse a vida de postal dela. Entendi que era o momento de terminar de quebrar a mentira. Não podia parar. Não pelo Mateus, não pelo Pedro, não por nós, por todos nós. Ela está mentindo para você, Augusto, disse olhando nos olhos dele. Não vai ter nenhum em 1 mês. A babá escutou a conversa toda. Esse tal Michael não quer filho, colocou a condição. Ela se apresenta sozinha. Ia deixar o Pedro para você para sempre. O Augusto se revirou como se tivesse levado um tapa. Cala a boca, me latiu, mas a voz dele já não tinha a segurança de antes. Virou-se para a filha. O rosto dele se deformou numa careta de dor e raiva. Juliana, responde. É verdade? Você trocou seu filho por umas calças caras? A Juliana gemeu e o rímel se desmanchou em riscos pretos, transformando o rosto dela numa máscara grotesca. Não são calças, pai, gritou fora de si. O Michael é minha oportunidade de viver bem, não de envelhecer nesta cidade. Sim, ele não quer filho dos outros. E o que eu faço? Me enterro viva? Sou jovem, quero viver. E o Pedro? O Pedro não é estranho para você. Você é rico, pode com ele. Contrata outra babá, mete ele num colégio de elite. Que diferença faz? Uma babá a mais, uma a menos. As frases dela flutuavam no ar, pesadas e sujas. Acabava de confessar tudo, de confirmar palavra por palavra o que a Vera tinha me contado. Vi como o rosto do Augusto ficava roxo. O sangue subia para a cabeça dele. Ele, o dono de meia cidade, o homem que resolvia tudo com uma ligação, acabava de entender que tinham enganado ele. E quem fez isso foi a própria filha. Ela tinha usado o dinheiro dele, a influência dele para nos destruir, nos jogar da nossa casa, meter meu filho na prisão, tudo para aliviar a própria bagagem. Não amava ele, não respeitava, só via como uma carteira e uma pensão grátis para o filho dela. Posso com ele? O Augusto ofegou-se levantando. Você acha que eu preciso de uma creche na minha idade? Construí meu negócio para aproveitar a velhice, não para trocar fralda. Aproveitei o momento para arrematar. É isso que eu quero que você pense, Augusto, insisti. Olha bem, você está jogando na rua o pai, os avós, os únicos que amam o Pedro. Está arrasando com tudo que tem ao redor. Para quê? Para levá-lo pessoalmente no médico, para ficar em casa quando ele tiver febre? Vai mesmo sacrificar seus confortos, suas amantes, suas viagens?
ou vai mandar ele para um internato assim que a Juliana subir no avião. O Augusto me olhou e nos olhos dele vi algo novo: medo. O medo do egoísta que de repente entende que querem pendurar nele um peso que não planejava carregar. Ele queria um herdeiro para a foto de família, uma criança bem vestida para ostentar. Não queria a rotina diária de uma criança real. Para um internato, sibilou com dificuldade. Ia mandar ele para um internato? Não vai poder, Augusto, o acocei. As pessoas não vão entender. Seu status não vai deixar. O senhor Vargas meteu o neto num internato tendo filha viva? Vão fazer picadinho de você. Vai ter que criar ele sozinho, porque nós iríamos embora como você queria, e você ficaria com uma criança de 5 anos abandonada pela mãe. Uma criança que ia te odiar pelo que você fez com o pai dele. O Augusto voltou o olhar para a Juliana. Ela continuava junto à porta, patética, despenteada, mas agarrada à passagem dela. E então ele explodiu. Com um rugido, agarrou do escritório a pasta de documentos, aqueles mesmos que tínhamos que assinar, e jogou na filha. "Cai fora!" gritou com tanta força que o tabelião afundou na cadeira e o corretor largou a caneta. A pasta bateu na porta junto à cabeça da Juliana e os papéis voaram como pombas brancas por toda a sala. "Pai!" chilou ela. "Não me chama de pai!" bramiu o Augusto tremendo de ira. "Você me usou, me passou a perna, tentou arrumar sua vida às minhas custas, queria me enfiar a criança na velhice." Agarrou um pesado vaso de cristal com água, ameaçando arremessar. A Juliana, gritando, abriu a porta de uma vez e fugiu para a recepção com os saltos ecoando. "Que eu não te veja mais", rugiu ele. "Vai com seu gringo, mas não vê mais R$1 meu. Te tiro da herança, dou tudo para um abrigo de cachorros, mas para você não deixo nada." A porta se fechou com um estrondo. Ficamos ali nós, o tabelião paralisado e o Augusto respirando com dificuldade, de pé entre os papéis espalhados. A vitória dele tinha virado cinzas. A dinastia dele era uma ilusão. E naquele momento, olhando para ele, senti algo estranho. Não satisfação. Pena. Era rico, poderoso e temível, mas estava mais sozinho que ninguém. Tinha uma filha que o traíra, um neto que na verdade não queria, e tinha uns inimigos que ele quis aniquilar, mas que se revelaram mais leais que o próprio sangue dele. O Augusto se deixou cair na cadeira. Em 5 minutos tinha envelhecido 10 anos. Afrouxou o colarinho da camisa, buscou ar em golfadas e estendeu a mão para o jarro de água. Tremia tanto que não conseguia nem servir. O cristal tilintava contra o copo. Me aproximei em silêncio, tirei o jarro dele, enchi o copo e aproximei. Me olhou com os olhos nublados. Não havia ódio nem gratidão, só vazio. "Bebe", disse simplesmente. Tomou de um gole, molhando o queixo e a gravata. Secou o rosto com o dorso da mão e se recostou na cadeira olhando para o teto. "Bom, Carmen", resmungou depois de um tempo sem me olhar. "Contente?" "Ganhou." "Eu não preciso ganhar, Augusto", respondi, notando como finalmente começava a soltar a tensão daqueles dias. "Preciso do meu filho e do meu neto." O Augusto ficou em silêncio uns segundos, ouvindo a quietude. Depois fez um gesto com a mão, cansado, resignado, como alguém para quem já tudo tanto faz. "Levem", murmurou. "Levem tudo. A criança, seu Mateus. Retiro a denúncia. Tudo." Olhou os papéis no chão, o contrato de venda da nossa casa. "E isso também. Não se vende nada. Vivam no buraco de vocês." O tabelião pigarreou tímido. "Mas, senhor Vargas, o processo já está iniciado. Existe uma entrada." "Eu disse que acabou", trovejou o Augusto batendo na mesa e voltando a murchar em seguida como um balão furado. "Não quero continuar com esse circo. Vou ter um treco no coração." Levou a mão ao peito e fechou os olhos. Olhei para o Marcos e para o Mateus. Estavam paralisados sem acreditar no que ouviam. O Marcos tapou a boca para não desabar a chorar. O Mateus levantou a cabeça pela primeira vez em uma semana e no olhar dele apareceu vida. Nos salvara algo que não se compra, uma verdade simples, tosca, mas mais forte que todos os milhões do sogro do meu filho. Sair daquele prédio de vidro pareceu estranho, como caminhar sem peso. Minhas pernas se moviam sobre o calçamento moles, como se em vez de asfalto fosse terra molhada, e cada passo me custava,
mas não mais por medo, e sim por um esgotamento brutal. Descemos para a rua, o Marcos, o Mateus e eu. Pela primeira vez naquela semana negra respiramos fundo. O ar cheirava a gasolina e poeira molhada, mas para nós era o cheiro da liberdade. O Augusto ficou lá em cima no escritório de luxo dele, sozinho com as esperanças quebradas e o copo de água. Antes de irmos, só conseguiu ordenar pelo telefone para os seguranças: deixem eles passar, que levem a criança. Nem ao menos nos olhou ao se despedir. Naquele momento se parecia com um bote de borracha murcho. A grandeza dele tinha ido embora. Só restava uma carcaça triste. Carmen. O Marcos me pegou pelo braço e senti que ainda tremia. É de verdade? A gente ganhou? É de verdade, Marcos, respondi cobrindo a mão dele com a minha. Vamos buscar o Pedro. O caminho para a mansão do Augusto, aquela fortaleza atrás de um muro de 3 metros que antes evitávamos, dessa vez me pareceu uma rota para o lar. O Mateus ia na frente no táxi e eu o observava pelo retrovisor. O rosto dele mudava. O jovem acuado e quebrado, que estava disposto a ir para a cadeia, ia se apagando. Os ombros dele se endireitavam, o brilho voltava aos olhos. Tinha uma meta: o filho dele. Na guarita, os seguranças, acostumados a nos ver como lixo, dessa vez abriram o portão sem dizer palavra. A ordem do chefe tinha sido clara. Caminhamos pelo caminho de paralelepípedos perfeitos entre arbustos aparados e uma fonte já desligada pelo inverno. Aquele casarão sempre me pareceu um museu frio, bonito e completamente morto. Não dava para correr, nem gritar, nem ser criança. Nos abriu a porta a empregada doméstica, uma mulher com olhos assustados. Não parecia entender nada. A patroa tinha saído correndo para o aeroporto com malas. O patrão tinha ficado na cidade, e na porta agora estávamos nós, os parentes pobres, que tinham ordem de não deixar entrar. "Onde está o Pedro?" perguntou o Mateus. Não pediu permissão, exigiu. A voz dele soou tensa, vibrante. "No quarto de brinquedos, no segundo andar", balbuciou a mulher se fazendo de lado. "Está sozinho. A senhora disse que não incomodassem enquanto ela se arrumava. Trancou ele lá desde a manhã." O Mateus subiu a escada de mármore quase correndo. O Marcos e eu seguimos com o coração na boca. Nunca vou esquecer o que vi. Um cômodo enorme, com pelo menos 40 metros quadrados, com um lustre de cristal no teto que devia custar mais que nosso carro. Paredes pintadas com aqueles desenhos de floresta encantada, feitos por artista contratado. Prateleiras do chão ao teto entupidas de brinquedos caríssimos. Carros elétricos que uma criança podia dirigir de verdade, construções gigantes da Lego que pareciam cidades inteiras, trens de controle remoto com trilhos que davam volta no quarto todo, boneco que andava e falava, tablets infantis, videogames, tudo que o dinheiro podia comprar. Tudo que o Augusto tinha comprado para comprar o carinho do neto, para substituir com plástico e eletrônica o que só o amor verdadeiro pode dar. E no meio daquele luxo absurdo de plástico colorido e luzes piscantes, sobre o tapete felpudo importado que devia custar uma fortuna, encolhido num cantinho como um bichinho assustado, estava meu neto, meu Pedrinho, tão pequenininho, tão frágil. Usava um pijama de seda desses caros, mas estava com o cabelo despenteado, o rostinho manchado de lágrima seca. Abraçava um urso de pelúcia surrado, velho, que eu mesma tinha dado para ele quando nasceu. No meio de todos aqueles brinquedos novos e caros, ele agarrava o urso velho e chorava em silêncio, daquele jeito que as crianças choram quando já não têm mais força, quando já gritaram tanto que a voz não sai mais. Só ficava olhando para a parede, balançando de leve, com os olhinhos vermelhos e inchados. Meu coração se partiu em 1000 pedaços naquele instante. Senti uma dor física no peito, como se alguém tivesse enfiado uma faca e torcido. Aquela criança tinha tudo, menos o que precisava. Tinha brinquedos, mas não tinha colo. Tinha um quarto de revista, mas não tinha ninguém para ler história antes de dormir. Tinha avô rico, mas não tinha quem enxugasse as lágrimas dele. "Pedrinho", sussurrou o Mateus, se ajoelhando ao lado dele. A criança estremeceu, virou a cabeça e nos olhos dele se acendeu uma mistura de incredulidade e esperança que me fez doer o peito. "Pai!" gritou soltando o urso e se jogando nos braços dele.
O Mateus o apertou contra si com tanta força que parecia querer fundi-lo com o corpo dele, como para protegê-lo de tudo. Afundou o rosto no ombrinho pequeno e vi como as costas dele tremiam. Dizem que homens não choram. Mentira. Homens choram quando recuperam a vida que tentaram roubar deles. O Marcos e eu ficamos na porta sem nos atrever a quebrar aquele momento. Olhei para eles e pensei em como é frágil nosso mundo. Uma única assinatura, uma decisão covarde, e aquele abraço não teria existido. A criança teria ficado presa naquele mausoléu dourado esperando o internato, e o pai dele estaria apodrecendo numa cela. Vamos juntar suas coisas, filho, disse o Mateus por fim, se levantando sem largá-lo. A gente vai para casa com a vovó e o vovô. E a mamãe? Perguntou o Pedro, nos olhando com uma seriedade que não correspondia aos 5 anos dele. A mamãe foi embora. Disse que ia pegar um avião e não me levou. No quarto se fez um silêncio espesso. Como explicar para uma criança que a mãe escolheu a praia e os coquetéis antes dele? Como dizer que ela o traiu sem ao menos se despedir? A mamãe foi numa viagem a trabalho, mentiu o Mateus, e agradeci por aquela mentira. A verdade ele vai saber um dia quando for grande. Por enquanto não precisava saber que tinha sido um estorvo. Mas a gente vai ficar juntos sempre. Saímos da casa do Augusto sem levar nada mais que a criança e uma sacola com alguma roupa. Todos aqueles brinquedos caros, aparelhos e roupas de marca ficaram ali naquele museu de solidão. Não quisemos. Levávamos o único valioso. O caminho de volta foi silencioso. O Pedro adormeceu nos braços do pai, esgotado por tudo que viveu. O Marcos acariciava o cabelo dele e murmurava orações. Eu olhava pela janela as luzes da cidade anoitecendo e sentia como por dentro ia soltando aos poucos a mola que estivera esticada ao máximo aqueles 7 dias. Ao entrar na nossa casa já era noite. Ao cruzar a porta, paramos. O corredor estava cheio de caixas, as paredes nuas, sem quadros. Era a mesma casa e, no entanto, parecia saqueada. Mas eram nossas paredes, nosso piso, nosso cheiro. Bom, disse deixando no chão a sacola com a roupa da criança. Bem-vindo para casa. Agora sim, para sempre. O Mateus levou o filho para o quarto, o único que não tínhamos desmontado. O Marcos e eu fomos para a cozinha. Na mesa continuavam as xícaras do chá da manhã, como um monumento à vida que naquela mesma manhã achávamos perdida. Me sentei no banquinho e o corpo finalmente decidiu parar de resistir. Comecei a tremer dos pés à cabeça. A ressaca do medo. O corpo se esvazia e só resta o zumbido nos ouvidos. Carmen, você está mal? O Marcos se alarmou procurando o remedinho. Estou bem, Marcos, fiz um gesto. Só está caindo tudo em cima. Você se dá conta do que a gente fez? Não só salvamos a casa, salvamos a alma, a nossa e a do Pedro. Naquele momento entrou o Mateus, fechou com cuidado a porta do quarto e se encostou no batente. Estava esgotado. Os roxos ainda se viam mais escuros, mas o olhar estava limpo. Já decolou, disse devagar. Chequei o voo. O avião saiu há meia hora. Ficamos em silêncio. Em algum lugar lá em cima, a Juliana estava sentada na executiva brindando pela vida nova dela. Talvez pensasse que tinha se livrado de um peso. Não entendia que, na verdade, tinha jogado fora o único salva-vidas dela. Que Deus a julgue, murmurou o Marcos se benzendo. O importante é que a criança está com a gente. Pai, mãe, o Mateus se aproximou e sentou com a gente. Obrigado. Sei o que custou para vocês. Estavam dispostos a perder tudo por mim. Não vou esquecer. Prometo que vou ser bom pai. Vou procurar outro trabalho, um mais tranquilo. Vou consertar tudo. Olhei para ele e acreditei. As provações quebram os fracos, mas temperam os fortes. O Mateus tinha passado pelo inferno e não tinha virado um monstro. Continuava sendo pessoa. Vamos desfazer as caixas, disse-me levantando. Era impossível continuar sentada. Precisava fazer coisas para acalmar os restos da ansiedade. Não vamos viver sobre papelões. Esta casa é nossa e tem que respirar. E nos pusemos a desempacotar às 10 da noite, tirar livros, pendurar de novo as cortinas, arrumar a louça. Fazíamos em silêncio, mas coordenados como uma máquina bem lubrificada. Cada objeto que voltava ao lugar era um símbolo da nossa vitória.
Tirei de uma caixa o cavalinho de madeira, aquele que tinha levado para a Vera, e coloquei na estante. Tinha cumprido a missão. Tinha se transformado na chave que nos abriu a porta do futuro. Mas junto com a alegria do regresso, havia amargura. Sabíamos que a vida não voltaria a ser igual. Tínhamos visto o avesso de gente que chamávamos de família. Tínhamos nos assomado ao abismo da traição. Essas feridas demoram para fechar. Quando terminamos com a última caixa, saí para a varanda para fumar. A cidade noturna se estendia na minha frente, piscando com milhares de luzes. Em algum andar alto, talvez estivesse o Augusto, sozinho com a riqueza dele. Em algum ponto do céu ia a Juliana, sozinha com o egoísmo dela. E ali, na nossa modesta moradia, dormia uma criança cercada de amor. De repente entendi uma verdade simples: riqueza não são contas bancárias. Riqueza é ter alguém para abraçar antes de dormir e saber que não vão te vender por uma passagem de avião em classe executiva. No dia seguinte começaria outra batalha. Trâmites, juizados, papéis com serviços de proteção de menores. O Augusto cumpriria a palavra e não colocaria empecilhos, mas a burocracia não perdoa. Seria duro, sim, mas seriam problemas de gente viva, livre. Apaguei o cigarro e voltei para a casa. O corredor iluminado, a respiração tranquila do Pedro no quarto do Mateus. A vida seguia. Não ficamos ricos, não nos mudamos para uma mansão. Mas cada manhã na nossa cozinha, o dia começa não mais com um silêncio pesado, mas com os passinhos pequenos do Pedro e o cheiro da aveia que o Marcos prepara para ele como se fosse um ritual sagrado. O Augusto cumpriu a promessa, embora do jeito arrogante dele. Uma semana depois da cena no cartório, parou na frente do nosso prédio um carro preto de mensageiro. O motorista, sério, me entregou um envelope grosso. Dentro estavam os documentos comprovando que não havia mais nenhuma denúncia contra o Mateus. Nem uma nota, nem uma ligação, nem uma pergunta pelo neto dele, como se tivesse extirpado aquela parte da vida dele com um bisturi e jogado no lixo hospitalar. Soube por conhecidos que mal aparece nas clínicas dele. Dizem que se tranca na casa enorme, demitiu metade dos empregados e bebe sem controle. Não me dá pena, mas às vezes, quando olho a cadeira vazia na cabeceira da nossa mesa, penso no terrível que deve ser ficar sozinho numa gaiola de ouro, sabendo que você mesmo forjou as grades. Tinha tanto medo dos pobres que no final ficou como o mais pobre de todos nós. Pobre de espírito, sem o principal tesouro. Da Juliana só tivemos um sinal uma vez. Não foi carta nem ligação, mas uma publicação nas redes sociais que o Mateus me mostrou. Na foto dava para ver ela bronzeada, sorridente, com um drink na mão na frente de um mar turquesa. O texto dizia: vida nova, novos horizontes, nunca fui tão feliz. Nenhuma palavra sobre o filho que tinha deixado como se fosse uma mala velha. O Mateus olhou a foto em silêncio 1 minuto e depois apertou bloquear. O Pedro não tem mãe em Miami, disse firme. Naquele gesto entendi que tinha virado a página. O Pedro tem família aqui. Procuramos a Vera, a babá que sem saber nos salvou. Agora trabalha numa creche perto da nossa casa e um velho amigo do sindicato me ajudou a recomendá-la. Vem sempre tomar chá e trazer pão doce. O Pedro se pendura no pescoço dela. Curioso, uma mulher sem laço de sangue acabou sendo mais mãe para ele que a mãe e o avô de sangue. A vida embaralha as cartas de modo estranho. O Mateus entrou para trabalhar numa oficina mecânica. Não é emprego de prestígio, não tem escritório com ar-condicionado e as mãos dele estão sempre manchadas de graxa, mas chega em casa vivo. Sorri, brinca com o filho, constrói castelos de blocos com ele. Nos olhos dele já não tem aquele olhar de bicho acuado que me perseguia nas noites. Vivemos no justo. Contamos cada real até o fim do mês, como metade da cidade, mas na nossa casa faz calor. Ontem à noite fiquei na sala olhando essa paz. O Marcos lia um conto para o Pedro e o Mateus consertava um brinquedo quebrado. Olhava para eles e pensava no preço que tínhamos pagado. Passamos por humilhações, pelo medo da cadeia, pela traição. Em uma semana envelhecemos 10 anos. Mas se alguém me oferecesse voltar atrás e mudar tudo por uma velhice tranquila às custas da minha consciência, escolheria de novo o mesmo inferno. Tem coisas que não se medem em dinheiro nem em metros quadrados.
Me aproximei da estante onde descansa o cavalinho de madeira. Agora está um pouco riscado. O Pedro brinca com ele todo dia. Prefere ele aos robôs caros. Passei o dedo pelo lombo suave e lembrei do rosto do Augusto quando ouviu a verdade. Ele não perdeu por ter menos dinheiro. Perdeu porque via as pessoas como recursos. Achava que podia comprar, intimidar ou quebrar todos. Esqueceu que o amor não tem preço e que a dignidade não vence. Muitas vezes pensamos que os poderosos são os que têm capital e influência. Temos medo deles, fazemos reverência, deixamos que ditem as regras. Mas minha história me ensinou que são gigantes com pés de barro. A força deles se sustenta no nosso medo. Basta parar de temer, lembrar quem você é, e os castelos deles desmoronam ao primeiro sopro de verdade. Olhando para trás, entendo que não só salvamos o Pedro, salvamos nós mesmos. Se naquele dia tivéssemos baixado a cabeça, assinado e fugido, teríamos vivido o resto da vida com a sensação de ser traidores. Comer, dormir, respirar, mas por dentro estar mortos. Agora, por outro lado, estamos vivos. Doem as costas, a pressão dispara, não temos dinheiro para reformar a cozinha, mas somos pessoas que podem se olhar nos olhos sem vergonha. Às vezes o Mateus me pergunta: Mãe, o que a gente vai dizer pro Pedro quando ele crescer? O que vamos contar do avô, da mãe dele? Respondo: vamos dizer a verdade, mas não agora. Agora ele só precisa saber uma coisa: que a gente ama ele, que ele não é um erro, nem um estorvo, nem uma peça no jogo de ninguém, mas o mais valioso que temos. E quero acreditar que dele vai sair um homem de verdade. Não um herdeiro de impérios, não um egoísta que pisa em cabeças, mas alguém que nunca abandona os seus. Alguém que saiba o que vale a palavra, porque vê todo dia nos nossos atos, nos nossos olhares, nestas mãos calejadas que sempre estarão prontas para segurar ele. Lá fora já é noite fechada. A cidade acende as luzes, milhões de janelas, cada uma com sua história, seu drama, sua guerra. Sei que entre quem ouve meu relato tem pessoas acuadas, espremidas contra a parede por dívidas, por chefes abusivos, por familiares poderosos. Talvez sintam que não têm saída, que devem se curvar, renunciar ao último que lhes resta por uma falsa tranquilidade. Não escutem essa voz do medo. Eu, uma simples operária de fábrica, digo para vocês: enquanto tiverem a si mesmos e sua família, sempre há saída. Não tenham medo de brigar pelo que consideram certo. Não permitam que ninguém, por mais títulos que tenha, pisoteie sua dignidade. A verdade pesa, incomoda e às vezes dói, mas é mais forte que a mentira e sempre termina vencendo, ainda que para isso seja preciso passar pelo fogo. Olho para o meu neto dormindo e sinto que não vivi em vão. Não levantei um império, não ganhei milhões. Meu nome não vai sair nos jornais, mas mantive viva minha linhagem. Não deixei que se dissolvesse na covardia. Esse é meu maior feito. Obrigada por me acompanharem nestes minutos difíceis, por ouvirem minha confissão. Sinto como se tivesse tirado uma pedra enorme do peito. Depois de tantos anos entendi algo. Nenhum dinheiro substitui o calor de mãos queridas. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal porque todo dia eu trago uma história real de superação para você. E você, o que faria no meu lugar? Perdoaria a Juliana se ela voltasse velha e doente? Ou tem traição que não se perdoa? Responde sincero nos comentários. Quero saber o que você pensa.